Sejam todos bem-vindos de volta. Iniciaremos hoje o último dia do primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. Receberemos agora a doutora Juliana Galdino, psicóloga clínica e organizacional, trabalha há 5 anos em consultório particular como psicoterapeuta de adolescentes, adultos, idosos e casais. Pós-graduanda em Gestalt Terapia, com a palestra Luto no Adulto. Com a palavra, a doutora Juliana. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro seminário virtual de perdas e luto. Eu sou a psicóloga Juliana Galdino, sou psicóloga e psicoterapeuta, graduada na Universidade de Fortaleza, Unifor. Trabalho em consultório atendendo a adolescentes, adultos, idosos e casais, através do referencial teórico da Gestalt Terapia. Hoje, nós vamos falar sobre a questão do luto no adulto, né? O luto no adulto, ele pode ser vivenciado em diferentes contextos, não é? Em separação afetiva, realmente com a morte de um ente querido, através da perda de um emprego, através da falência de um negócio, do rompimento de uma amizade, né? Da perda de um animal de estimação, né? De várias formas, né? A gente pode vivenciar esse luto. Mas o que é um luto? O luto, pessoal, ele é um rompimento, ele é uma ruptura, né? Que a gente vivencia. Essa ruptura, ela pode ser real ou uma ruptura simbólica. Juliana, o que é uma ruptura real? É quando a gente perde uma pessoa querida, né, que falece. É quando a gente perde um emprego, né? Quando a gente tem um negócio e esse negócio vai à falência. É quando a gente perde um animalzinho de estimação que falece. É quando a gente perde uma amizade que era muito importante e por algum motivo essa amizade se rompe, né? É quando eu sofro de alguma doença e por conta disso eu perco a minha capacidade cognitiva ou então a minha capacidade física. Tudo isso são perdas reais, né? É uma ruptura real. Mas eu posso vivenciar o luto com uma perda simbólica. Juliana, o que seria uma perda simbólica? É quando, por exemplo, eu perco. Muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade com essa questão. A minha juventude, né? A questão da perda da juventude é uma perda simbólica, que às vezes muitas pessoas vivenciam como um luto, não é verdade? É a questão de um plano, um planejamento que era muito importante para mim e que aquilo foi frustrado. Então, por exemplo, um jovem que ele passou aquele ano inteiro estudando para o vestibular, né? Demandou, colocou muita energia naquilo, muita energia psíquica foi empregada, né? Naquele plano, naquela meta, e por algum motivo ele não passou, né? Ele teve essa frustração, é uma perda simbólica, não é? E ele vai sim vivenciar um luto por essa perda, por essa ruptura. O luto, ele surge de uma forma natural. Ele é uma reação natural e ele é uma reação esperada, né? Às vezes nós temos muita dificuldade em aceitar essa naturalidade do luto, né? E muitas vezes patologizamos o luto, né? Não queremos senti-lo, queremos negá-lo, mas ele é sim um processo natural, um processo esperado. Ele não é uma doença. Cada indivíduo o vivencia de maneira particular.
Não existe uma forma padronizada de eu sentir esse luto, de eu viver esse luto. Cada pessoa vai vivenciá-lo de uma forma particular. E cada pessoa tem o seu tempo, né, de vivência desse luto. Para algumas pessoas, esse luto é elaborado de uma forma mais rápida, para outras pessoas de uma forma mais lenta. Então, realmente é algo muito particular. E só quem sabe, né, só quem vivencia, é quem sabe, é quem sente, não é? Querer negar a perda e não querer sentir a dor do luto só faz com que o sofrimento se prolongue e que a perda não seja elaborada e ressignificada. A nossa sociedade pós-moderna, ela tem muita dificuldade em lidar com a questão do luto. Então, é muito comum que, por exemplo, quando a pessoa perde uma pessoa muito querida, um ente muito querido, as pessoas ao redor, quando vem a pessoa abatida, sofrendo, vem com aquelas frases, né? Ai, não, mas você tem que reagir, mas a vida continua, né? Você vê até que as licenças, né, de trabalho por luto, elas são bem rápidas, né? Então é aquela coisa, não, tem que ser para ontem, né? E na realidade não é assim. Não é assim que as coisas funcionam, né? É muito interessante, nas minhas vivências de consultório, já aconteceu comigo de eu estar atendendo pessoas que passaram por perdas, né, significativas e que elas não se autorizaram a viver esse luto da forma como deveria viver, né? Negaram, quiseram pular. E anos depois a pessoa se deparou vivenciando esse luto. Então, assim, não tem como a pessoa fugir, né? Em algum momento, ela vai entrar em contato com aquelas emoções. Ela vai ter que lidar com aquelas emoções, né? E elaborá-las. Fases do luto. Alguns teóricos, eles abordam essa questão das fases do luto, né? Lembrando que, como já falamos anteriormente, cada pessoa vai vivenciar o luto à sua maneira. Isso não é uma regra, né? E não é assim, exatamente dessa forma, né? Ah, não, eu tenho que seguir essa fase, depois essa. Não. Muitas vezes essas fases, elas se entrelaçam, inclusive. Que fases são essas? Primeiro, a fase da negação. A partir do momento que eu entro em contato com a minha perda, a minha reação inicial é negar. Não, isso não é verdade. Não, não pode ser. Né? Eu nego. Para mim é muito difícil eu aceitar aquela nova realidade. Né? Poxa, aquela pessoa, ela não está mais aqui comigo. Falando isso, me vem a questão também dos rompimentos, né, de vínculos amorosos. Muito difícil, às vezes, a pessoa aceitar que aquela relação acabou, né? Muito comum essa reação de negação. A próxima fase é a da raiva, né? Quando a minha ficha cai, que eu perdi, vem o sentimento de raiva, né? Poxa, como é que pode? Como é que fulano me abandonou, né? Ou então, nossa, eu fui demitida, eu perdi esse trabalho. Não pode, ele me demitiu. Vem a fase da raiva. Depois, a fase da barganha, né? Poxa Deus, como é que o Senhor permite que isso aconteça? Como é que pode? Meu Deus, não, eu preciso que aquela pessoa volte para mim, eu preciso daquele emprego de novo, eu preciso que o meu negócio dê certo, né? E muitas vezes ocorre essa tentativa de barganha.
Depois vem o que ele chama de depressão, que é a tristeza, né, propriamente dita, a melancolia, a apatia, falta de energia. Quando a gente vive o luto, é muito interessante porque o sistema psíquico no luto ele se desorganiza, né? Ele fica muito desorganizado e ele busca esse reequilíbrio. Só que para isso demanda muito do nosso psiquismo. Então, é normal você sentir essa falta de vitalidade, essa falta de energia, né? E depois, por último, a aceitação, que é quando eu percorro todo esse caminho, né? E, enfim, eu consigo ressignificar essa perda, né? Como já falei, não necessariamente segue essa ordem, não é algo linear e é mais como uma montanha-russa de emoções. É muito comum o paciente utilizar esse termo. Nossa, eu vivo uma montanha-russa de emoções. Então, eu acordo naquele dia e estou bem, acho que, né, consigo fazer minhas atividades, acho que superei. Nossa, superei, eu tô bem, tô caminhando. Aí no outro dia, acordo péssimo. Acordo triste, com muita saudade da pessoa, sentindo um vazio, sentindo uma angústia, né? E fica essa montanha-russa de emoções. E é algo natural, é algo esperado, né? Não é uma coisa linear. E a importância de viver a vida em profundidade, de valorizar e viver o hoje, o presente, né? Quando a gente fala de luto, a gente fala de ruptura, de perda, né? Muitas vezes a gente é até delicado falar isso, mas às vezes a gente só dá valor às coisas quando a gente perde, né? E quando a gente tem aquela pessoa ou aquilo na nossa vida, às vezes a gente não dá o valor e a presença que merecia. Então, eu como gestalt terapeuta, eu gosto muito de valorizar o aqui e agora, né? Você viver o seu presente, né? Poxa, valorizar o meu presente com toda intensidade, o que eu tenho, né? O meu trabalho, os meus projetos, né? Os meus amigos, meus amores, minha família, né? Valorizar e ter, como eu gosto de chamar, uma atitude de consciência e presença, né? Uma real presença. Muitas vezes nós interagimos uns com os outros sem uma real presença, né? Então eu estou aqui, mas eu estou pensando no que é que eu vou fazer, eu estou aqui, mas eu estou mexendo no celular, né? Isso não está realmente presente, né? Eu não estou vivendo meu aqui e agora, eu estou aqui, mas eu estou pensando no que eu não fiz, no meu passado, ou no que eu tenho que fazer. E é muito importante a gente cultivar esse valorizado aqui e agora, né? Aí é uma visão particular minha, tá? A dificuldade da sociedade pós-moderna em relação ao tema da morte, né? É muito interessante, assim, nossa, essa temática é muito interessante, assim, porque quando a gente pensa em pós-modernidade, a gente, como sociedade, a gente tem muita dificuldade em lidar com a temática da morte, né? A temática da finitude não é uma coisa assim que é muito abordada, muito conversada. É uma temática que a gente deixa para abordar só quando a morte realmente acontece, né? E mesmo assim a gente faz o máximo para não entrar em contato com aquilo, porque aquilo assim é muito desagradável,
né? Então a gente quer, se desse assim para pular, a gente pulava, não é mesmo? Só que a morte, ela é real, ela existe, né? Tanto no real como no simbólico. E é assim muito importante que a gente fale sobre ela sim, né? A gente morre um pouco todo dia, não é? Então, a nossa sociedade tem muita dificuldade, né? A gente não fala sobre a morte com as nossas crianças, né? Nós não conversamos sobre a morte com as crianças. A gente vai empurrando, né? Vai usando assim de muito eufemismo para evitar essa temática. Nossa sociedade tem muita dificuldade em viver o luto. As pessoas não querem vivê-lo, querem negá-lo, né? Então, continuando, né? Somos cobrados para estar sempre felizes, né? Outra coisa muito forte da pós-modernidade. Eu tenho que estar sempre feliz, né? Então você entra nas redes sociais e tá lá todo mundo feliz, é todo mundo bem-sucedido, é todo mundo, né, as famílias maravilhosas, é todo mundo alegre. Ninguém tá triste, né? Não falamos sobre a morte. Protegemos as crianças da morte, até onde dá. Não falamos sobre as perdas, sendo que todos nós teremos perdas ao longo da vida. O luto deve ser respeitado, né? Às vezes acontece de você ver uma pessoa enlutada por N motivos. E aí vem aquelas frases terríveis, né? Não, mas agora? Não, mas vamos. A vida continua, é isso mesmo. Não, mas não pode ficar triste, não. Vamos, né? É muito comum, a gente não respeita, né? A gente não respeita o luto do outro, não dá o tempo para o outro, né? E a gente tem que respeitar. Temos que dar o tempo, né, de ressignificação para essa pessoa, né? Não queremos sofrer, não aguentamos sentir dor, né? A questão da medicalização da dor. Muito interessante isso aqui também. Às vezes a pessoa enlutada, a gente vai falar sobre isso já, sobre os sintomas físicos, né, do luto e psíquicos. Então, a pessoa enlutada, às vezes, ela está sentindo uma série de incômodos, né? Não está sabendo lidar com aquilo, mas não tem consciência de que está sentindo aquilo por estar enlutada. Aí ela vai num clínico geral, né? Num médico, geralmente. E aí ela fala, olha, tô sentindo, não estou conseguindo dormir, né? Que é um sintoma bem frequente. Não estou conseguindo dormir, eu estou com dor de cabeça, eu tô triste. E aí aquele médico, sem contextualizar, né, não sabe que a pessoa está em processo de luto, passa uma medicação. Por exemplo, passa um ansiolítico, né? O Brasil, ele tem assim um consumo absurdo de remédio ansiolítico, né, pela população. Então, assim, essa questão é muito delicada. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente não suporta nenhuma dor e quer logo tomar um remédio, para não entrar em contato com aquilo. A gente chama isso em psicologia de mecanismos de defesa, né? Mecanismos de evitação. É uma forma que o indivíduo encontra para não entrar em contato com o mal-estar. Sendo que paradoxalmente, é muito salutar a gente, em alguns momentos da vida, entrar em contato com o mal-estar, porque isso propicia uma evolução, né, e um desenvolvimento psíquico do indivíduo. Aí, continuando, a questão do aumento de consumo de bebidas durante a pandemia. A gente vai falar sobre isso também. A gente vai ter um momento da palestra que vai falar sobre a questão da pandemia
e do luto. Com todo mundo em casa, durante a pandemia, que na verdade é um luto coletivo, não é? Não deixa de ser. As pessoas tiveram uma ruptura assim total da sua rotina, né, dos seus afazeres, do seu mundo, né? Foi uma transformação assim muito forte e repentina. E uma das coisas observadas foi a questão do consumo da bebida alcoólica. Olha que interessante, né, esse paralelo. Por que será que houve esse aumento? É a mesma. A gente pode até fazer um paralelo com essa questão da medicação, né? É uma busca de um alívio. Eu bebo porque aquilo ali tá tão insuportável, tá tão difícil para mim entrar em contato com aquilo que muitas vezes eu vou buscar no álcool, né, um refúgio. Aconteceu muito isso, né, com as pessoas durante o período da quarentena, que elas ficaram em casa. Nenhuma teoria explica o luto. Só quem vive sabe, cada um sente à sua maneira. O luto exige ser vivido. A gente já falou sobre isso, né? Cada um vai experimentar esse luto da sua forma e ele exige ser vivido. Não adianta a gente não querer entrar em contato com ele. Em algum momento ele vai aparecer. O luto é como o amor. É uma experiência viva. Não dá para se preparar para uma perda. A única forma de não sofrer é não amar. O luto é o preço do amor. São duas faces da mesma moeda, né? Se eu amo algo ou eu amo alguém, necessariamente eu estou assumindo um risco, né? Digamos assim. Se eu amo alguém, aquela pessoa está comigo, mas pode ser que em algum momento ela não esteja mais, não é? Ou se eu tenho um trabalho que eu amo muito, um projeto, né, uma meta que eu vivo na minha vida, pode ser que eu fale, né? Pode ser que aquilo não dê certo. Então, amar é assumir esse risco. Não tem como a gente não sofrer, né? Se você não quer sofrer, então você não vai amar, porque está muito imbuído uma coisa da outra, né? Se eu não quero correr o risco de perder nada, então não vou ter nada, né? Sujeito mais objeto igual a o que eu sou? Sou uma inter-relação. Ser com, ser entre. A perda é quando essa engrenagem sofre uma ruptura. Então, vamos lá. Eu sou um sujeito e o meu objeto de amor é aquela pessoa, né? Isso, de uma certa forma, essa equação, ela me sustenta, né? Ela me diz, de uma certa forma, quem eu sou. Quando eu perco esse meu objeto de amor, de uma certa forma, isso me desestrutura. Isso me desestrutura como ser humano, né? É uma espécie de colapso do meu eu. E é muito doloroso, muito. Tem um potencial de desequilíbrio muito grande, né? Dependendo de cada pessoa. A ruptura dessa engrenagem, né? Uma ruptura que dói, é uma perda da parte do meu eu. Um eu que estava adaptado, sustentado por. Na questão de trabalho, tem muitas pessoas que se sustentam psiquicamente no trabalho. Então, para essas pessoas é muito difícil a perda de um emprego, né? A falência de um projeto, de um negócio. Quando isso acontece, a pessoa se desestrutura, porque aquilo era uma parte dela, né? É muito simbólico isso. A perda desequilibra e causa uma sensação de perda de identidade. É o que a pessoa realmente experimenta, uma perda da identidade dela.
Tudo está interligado. Deve-se buscar aceitar isso. Saber que vai sim perder, mas que depois irá novamente ganhar, ressignificar, renovar. Saber que vai criar outros elos, outros vínculos, outras conexões. E é a vida, na sua impermanência. É o eterno renovar. Essa é a elaboração do luto. Então, é dessa forma que a vida funciona, né? O sábio é aquele que ele sabe elaborar isso, né? O nosso desafio como ser humano é esse, é saber que a vida é um processo sem fim, né? A vida é uma eterna construção, né? Nós não somos um projeto acabado, né? Eu atendo pessoas no consultório de mais de 70 anos, então essas pessoas estão vivendo, né? Estão se ressignificando todo dia, sabe? A vida da gente é um organismo vivo, então a gente está sempre perdendo, ganhando, né? Eu gosto de dizer que a vida é como se fosse uma coxa de retalho, né? Que a gente está ali todo dia ressignificando, perdendo, renovando, evoluindo, né? É o eterno renovar da nossa vida. E assim o luto é elaborado, né? Aí agora a gente vai entrar nas sensações físicas que a gente experimenta quando está vivenciando o processo de luto. Geralmente essas sensações físicas elas ficam muito aqui, dessa região da garganta até aqui, nessa região aqui do abdômen, né? Você sente no corpo inteiro, mas fica muito concentrado nessa parte do corpo, né? Então, aqui, nessa região do estômago, sensação de vazio e ansiedade, um vazio no estômago. Muito comum as pessoas relatarem isso em consultório, né? No peito, aqui na região do chakra cardíaco, né? Aperto no peito, falta de ar, respiração curta, né? Quando a gente está ansioso, a gente não faz aquela respiração profunda, não. A gente fica na respiração curta. E o coração disparado. Fadiga, né? Dor no corpo. Ai, parece assim que um caminhão passou por cima de mim. Corpo, né? Muita fadiga corporal. Nó na garganta. Muito comum também, nó na garganta, né? Aquela sensação de nó. Secura na boca e nos lábios. É bem comum. Hipersensibilidade a ruídos. Então, a pessoa enlutada, ela não tolera muito ambientes assim muito lotados de pessoas, com conversa alta, barulho, som. Ela fica muito sensível a barulhos, a ruídos altos. Fraqueza muscular e falta de energia. Como eu falei anteriormente, quando você está vivenciando a ruptura, né, o luto, o seu organismo como um todo, ele está unindo forças para poder sanar esse desequilíbrio que a pessoa está passando. Então, isso demanda muita energia da psique, muita energia psíquica. E com isso a pessoa fica um pouco desvitalizada, né? Ela fica sem energia para as outras atividades. Ela não consegue ser uma pessoa tão produtiva. Mas isso é normal, gente. E a fraqueza muscular, ela também sente, né? E, por último, queda da imunidade. Né? A pessoa sente uma queda de imunidade, é natural, e ela fica propensa a adoecer com mais facilidade, né? Ter uma gripe, coisas assim. Aí agora a gente vai falar sobre as reações sentimentais do enlutado, né? O enlutado, ele sente um turbilhão de sentimentos, né? Eu coloquei aqui os mais comuns e a gente vai comentar um pouquinho sobre eles.
O primeiro sentimento é a tristeza, né? Então é comum o enlutado sentir tristeza na forma de uma apatia, de uma melancolia, né? Ele querer ficar mais em si mesmado, né? Ele recusar convites sociais e ele sentir realmente uma tristeza muito profunda, né? Sentir falta daquela pessoa ou daquilo, né? Que ela perdeu. Depois, a pessoa sente raiva, né? Raiva do outro, raiva de si mesmo, né? Na questão de emprego. Poxa, fulano me demitiu. Como é que pode? Como é que fulano fez isso comigo? Né? Ou então raiva de si mesmo, né? Poxa, eu poderia ter me esforçado mais. Eu poderia ter entregado mais. Então, raiva do outro e raiva de si. Num relacionamento, houve um rompimento, né, com o par amoroso. Poxa, eu como é que pode? Como é que ela fez isso? Ou então raiva de si, né? Poxa, poderia ter sido, né, uma companheira melhor para essa pessoa. E aí, junto vem a culpa, a sensação da culpa, né? Depois a autocensura, acompanhada da culpa. Deveria ter feito diferente. Eu poderia ter cuidado mais do meu pai que estava doente, faleceu, né? Poxa, eu não dei atenção para essa pessoa que faleceu. Eu poderia ter chegado mais junto, né? No tratamento dele ou dela. Eu poderia ter aproveitado mais a companhia dele ou dela em vida, né? Muito comum esse sentimento da autocensura. Depois a ansiedade, né? No caso da perda de emprego, a pessoa perdeu o emprego, ela fica em casa. Poxa, ela estava acostumada a passar o dia trabalhando, né? Executando, em movimento. Aí, de repente, ela se vê em casa, sem ocupação. Ela se sente ansiosa. Ela não está acostumada com aquilo. Ou então, no sentido de perda da perda amorosa. Você estava acostumado a estar sempre com seu par amoroso. E aos fins de semana nós passávamos sempre juntos, né? Namorávamos no fim de semana, então aquela relação foi rompida e de repente eu me vejo sem aquela pessoa no final de semana. Isso gera o que a gente chama de ansiedade por separação, né? E é bem comum. Só para exemplificar. A sensação de solidão, né? Bem comum. Sensação de desamparo e vulnerabilidade, né? Voltando ao que a gente estava falando. A perda, ela pode ser muito desestruturante do meu eu, né? Então, eu me sinto altamente vulnerável com aquilo ali. Eu perdi uma parte da minha identidade. Então, eu me sinto vulnerável, né? Eu me sinto desamparado, né? Sensação de saudade, de alívio ou libertação. Muito interessante essa daqui. A sensação de alívio ou libertação, ela pode acontecer também, né? Por exemplo, uma família que tem um familiar, um membro da família doente, acamado. E a pessoa passou anos naquela situação, né? Uma situação muito dolorosa para a pessoa acamada, dolorosa para os cuidadores, né? E aí, quando essa pessoa acamada falece, muitas vezes a família sente um alívio, né? Poxa, essa situação teve um fim. Apesar de estar, né, sofrendo muito, muito enlutada, mas é sim um alívio. Um alívio esse, muitas vezes, acompanhado de culpa e de autocensura, porque a pessoa fica nesse paradoxo. Poxa, eu amava tanto essa pessoa, só que eu estou aliviada, né, por esse processo ter terminado. E, por fim, a sensação de torpor.
O que é essa sensação de torpor? É como se fosse uma sensação de alheiamento, né? De estranhamento. E aí eu posso incluir também a sensação de despersonalização e desrealização, que é um fenômeno que a gente pode experimentar quando a gente está em processo de ansiedade, que é como se a gente olhasse o mundo e as coisas como se fosse assim um filme, como se não fosse real, como se tudo tivesse estranho, né? Essa sensação de torpor. Luto e incapacidade física e cognitiva, né? Eu queria falar sobre esse aspecto de maneira mais à parte, né? Que é um luto bem delicado, que é quando o indivíduo ele tem uma perda da saúde, né? Em elementos da saúde. E aí a gente pode usar como exemplo a pessoa que sofre da doença de Alzheimer, né? Que ela se vê numa situação de degeneração cognitiva muito delicada. E é um luto, né, pessoal? Você se vê com a sua capacidade cognitiva deteriorando e diminuindo. Também podemos falar da incapacidade física. Aí eu trouxe como um exemplo pontual a questão de pessoas que têm um membro amputado, né? Imagine aí você se colocar numa situação onde você tem um membro seu amputado. É um luto. É um processo de luto, né? Muito grande, inclusive, né? Aí eu coloquei aqui. Como, por exemplo, nos casos de pessoas que tiveram um membro amputado e de indivíduos que desenvolveram da doença de Alzheimer. Aí, continuando. No caso de indivíduos amputados, não é o fim da vida, mas é sim o fim de alguns aspectos. Quais aspectos? Primeiro eu coloquei o fim do corpo íntegro, né? A pessoa tinha um corpo íntegro e aí, por exemplo, ela sofreu um acidente e ela teve que amputar o braço, um braço, por exemplo. Então, a pessoa antes tinha um corpo íntegro e agora ela não tem mais. É a primeira morte ali que ela vivencia, desse corpo dela que não é mais íntegro. Depois, o fim de uma imagem corporal íntegra. Imagem corporal é a imagem que eu tenho do meu próprio corpo, né? Então, eu tenho psiquicamente, na minha mente, uma autoimagem de mim. Se eu tenho, por exemplo, meu braço amputado, essa minha imagem corporal, esse meu esquema corporal que eu tenho de mim mesma, ele vai ser alterado, concorda? E o cérebro demora um pouco para absorver essa mudança. Não é uma coisa assim rápida. Então, é o fim dessa imagem corporal íntegra. O fim também do autoconceito enquanto pessoa sem deficiência. Então, a terceira morte aí que a pessoa tem que lidar, simbólica, né? Era uma pessoa sem deficiência, né? Vamos supor que ela sofreu um acidente, ela teve o braço amputado. A realidade atual dela agora não é mais de uma pessoa sem deficiência, agora ela é uma pessoa com deficiência. Então, é mais uma questão simbólica de luto que ela vai ter que elaborar, né? São 3 mortes simbólicas. O indivíduo irá passar pelo luto como forma de elaborá-las e de elaborar suas frustrações, né? Essas mortes provocam impacto no relacionamento dessas pessoas, no seu trabalho e na sua independência do dia a dia. Vamos lá. Essa pessoa amputada, ela vai ter agora uma nova forma de se relacionar. Não será como antes, né? Ela vai sentir o impacto dessa mudança no relacionamento com as pessoas no dia a dia, né? Na forma como ela consegue ter autonomia ou não de realizar as atividades dela. Pode ser que ela precise agora da ajuda de uma outra pessoa, né? E isso vai impactar também ela no trabalho dela, dependendo principalmente de qual seja a profissão dela, né?
Durante a elaboração desse luto, o sujeito deverá cultivar os pensamentos positivos, alinhar esperanças e expectativas, focar nos ganhos e na evolução do seu quadro, além de desenvolver a consciência dos seus limites e potencialidades, tá? Então é importante, né, a pessoa elaborar, né, dessa forma o luto dela e ter consciência dessa nova realidade e adaptar as expectativas dela e alinhar o que é que realmente ela agora com essa nova realidade consegue fazer, não consegue fazer, né? E trabalhar maneiras de inclusão e de desenvolvimento, tá? Agora a gente vai falar do luto coletivo na pandemia do Covid-19, né? É um assunto bem atual, realmente ainda estamos atravessando, né? E é inegável como a gente foi afetado. Então, foi um luto mundial. Foi realmente um luto mundial. Não teve nenhuma pessoa que não foi impactada com a pandemia, não é verdade? Então, no cenário atual da pandemia, todos nós estamos vivendo um luto coletivo, devido à vida que tínhamos antes e que foi perdida, rompida. Perdemos a liberdade de ir e vir, de nos encontrar com as pessoas, abraçá-las, beijá-las. Perdemos pessoas queridas, empregos. Tivemos que adiar planos e compromissos. Então, olha só, como todo mundo foi abarcado por esse luto, né? A gente perdeu nossa liberdade de circulação, né? A gente perdeu a nossa rotina de trabalho, nossa forma de trabalhar foi impactada totalmente, né? As pessoas trabalhando em casa, em home office, não saíam mais para trabalhar nos seus locais de trabalho, né? As pessoas não podem mais ter contato físico, se abraçar, se beijar, né? Olha a quantidade de perda que a gente atravessa, né? Com a pandemia. A sensação da incerteza e vulnerabilidade. Então, assim, houve uma ruptura da vida que a gente conhecia, sem essa ameaça do vírus, né, para a nossa vida atual. Agora, a gente tem que lidar com a questão da doença, com a questão da prevenção, o que gera uma incerteza e uma sensação de vulnerabilidade. Né? Eu me sinto vulnerável, eu tenho medo de pegar, eu tenho medo de passar para alguém, eu tenho medo de perder uma pessoa que eu amo dessa doença. Né? Vivemos um período de adaptação. A vida não é mais a mesma e não será mais a mesma. Né? A crise que propicia o desenvolvimento da criatividade e nos leva a uma readaptação, a uma evolução. Vou falar um exemplo pessoal meu, para ilustrar isso daqui. Eu sempre atendi em consultório, né? E nunca tinha atendido de forma online. E aí, com a pandemia, comecei a trabalhar de forma remota, né? Atendendo os pacientes através da internet. E isso foi bom, porque desenvolveu muito a minha resiliência, né? Eu tive que me readaptar, né? A pandemia estimulou minha criatividade, né? E esse foi o lado bom da pandemia para mim. Eu ressignificar, eu quebrar essa minha resistência, né? Que eu via em mim. Então, os momentos de crise, pessoal, eles são oportunidades assim valiosíssimas para a gente se observar, para a gente trabalhar nossas crenças limitantes, para a gente se renovar, né? Para a gente evoluir. Eu acredito muito nisso, sabe? E é uma oportunidade assim de muito aprendizado para todos nós. Uma oportunidade de evolução. E aí, para finalizar, eu escolhi essa frase que eu gosto muito do Buda, né? Eu acho ela muito linda, que é assim: em nossas vidas, a mudança é inevitável, a perda é inevitável,
A felicidade reside na nossa adaptabilidade em sobreviver a tudo de ruim. É a frase do Buda, que eu particularmente concordo demais. Né? De novo, esse eterno renovar, esse fluxo da vida, né? A impermanência, e que está tudo bem. A gente tem muita força interna para atravessar, muita, mais do que o que a gente imagina. E aí, finalizando, coloquei essa foto da flor do lótus, né? A flor de lótus, ela nasce da lama, né? É uma flor que ela se desenvolve na água com a lama. Acho muito simbólico, muito lindo isso. E aí eu coloquei, seja como a flor de lótus, renasça a cada dia diante da adversidade, né? Vou finalizando por aqui, né, essa palestra desse tema assim riquíssimo, que daria para passar muito mais tempo conversando, é um tema maravilhoso e que nos ensina muito. Vou ficando por aqui, foi um prazer participar, né, desse evento, e deixo aqui minhas redes sociais, siga no Instagram e no Facebook, psicóloga Juliana Galdino. Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer à doutora Juliana Galdino. Muito obrigada. Teremos um pequeno intervalo e voltaremos com nossa segunda palestra do dia. Até já!